Sejam bem-vindos ao podcast O Código do Conteúdo. Aqui você vai aprender todas as táticas, estratégias e segredos da produção de conteúdo e do marketing de conteúdo. Eu sou Pedro Mazetti. Eu sou Rafael Vieira. Me quebrou agora. E hoje a gente vai falar sobre os dois tipos de conteúdo que você vai precisar produzir para os seus especialistas. Rafa, então vamos começar. Na nossa metodologia a gente trabalha basicamente dois tipos de conteúdo, que são o conteúdo pilar e o conteúdo fracionado, né? E vamos começar pelo fracionado. Pelo conteúdo pilar. Vamos começar pelo conteúdo pilar. O que é esse conteúdo pilar e como é que funciona esse conteúdo assim? Cara, só pra quem tá ouvindo pela primeira vez o podcast, a gente defende muito essa parada desses dois tipos de conteúdo. E tem alguns motivos pelos quais a gente faz isso. Um deles é simplificar o raciocínio, o pensamento de quem está produzindo. Então, quando você entende essa estrutura de conteúdo pilar e conteúdo fracionado, fica simples você saber que tipo de conteúdo você tem que fazer. Pera, esse conteúdo que eu estou fazendo, ele é um pilar ou ele é um fracionado? Então, economiza tempo na hora de você pensar no conteúdo. E o conteúdo fracionado tem esse nome porque ele é uma fração do conteúdo pilar. E é por isso que o conteúdo pilar ele é a base que sustenta toda essa nossa estrutura de conteúdo. Ele é justamente o pilar para uma estratégia mais longa. Então, assim, o que é o conteúdo pilar? O conteúdo pilar ele é um conteúdo que tem basicamente 4 critérios. Ele precisa respeitar 4 critérios para ser considerado um conteúdo pilar. A primeira coisa é que ele é um conteúdo denso para um canal específico. O que eu quero dizer com isso? É porque antes a gente se comunicava da seguinte forma: a gente falava que o conteúdo pilar era um conteúdo grande, um conteúdo longo, de mais de 30 minutos. Acontece que, dependendo do canal para onde ele está sendo criado originalmente, esse tempo ele pode ser maior ou menor. Por exemplo, hoje em dia, um podcast de 30 minutos é um podcast curto, um podcast médio. Os podcasts eles tendem a passar muito mais desse tempo. Então, a gente começou a atribuir o seguinte: ele é denso, ele é, entre aspas, longo para o canal que ele está. Por exemplo, é possível construir um conteúdo pilar nos stories, mas talvez uns stories de 3 minutos seja denso, enquanto 3 minutos de vídeo é curto. Então, essa densidade ela tem a ver com o canal que ele está. Além disso, ele tem que ser um conteúdo que traga autoridade para o assunto do expert. Ou seja, se o teu expert ele é um especialista em algum assunto específico, e exatamente esse é o conceito de um expert, Sim. O conteúdo pilar ele tem que trazer autoridade para esse assunto. Então não é simplesmente fazer um conteúdo sobre qualquer coisa, é fazer um conteúdo específico que traga autoridade para a especialidade do expert. Mostre isso. Mostre que ele é bom naquilo que ele está fazendo. O terceiro ponto tem a ver com... Se o segundo ponto tem a ver com expert, o terceiro ponto tem a ver com quem está consumindo. Então, ele é um conteúdo denso, para o canal específico. Ele é um conteúdo que traz autoridade para o expert, mas ao mesmo tempo leva a transformação para quem está consumindo. E esse terceiro ponto ele é extremamente importante. Por quê? Porque senão fica a autoridade pela autoridade. Senão fica aquela parada do olha como eu sou foda. Olha como eu sou bom no que eu faço. Olha como eu sou um gênio. Olha como eu já fiz um monte de coisa. E o conteúdo não é sobre o expert. O conteúdo ele é sobre gerar uma transformação em quem está consumindo. E por que eu trago esse ponto para o conceito fundamental do conteúdo pilar? Porque se você faz um conteúdo denso, traz autoridade, mas não gera transformação para quem está consumindo, a pessoa não vai consumir. Ela simplesmente não vai dar valor para aquilo ali. Então o conteúdo ele tem que valorizar o tempo da pessoa que está assistindo e entregar alguma coisa para ela em troca desse tempo. Então, se você fez um conteúdo denso e a pessoa assistiu esse conteúdo, é importante que isso gere uma transformação, ainda que pequena, mas gere uma transformação nessa pessoa. Por isso que esse é um dos fundamentos do conteúdo pilar. E o quarto fundamento, para mim, o conteúdo pilar ele só é considerado um conteúdo pilar se ele tiver esse fundamento especificamente, é que ele seja fracionável, que ele seja divisível.
Então, isso parece meio óbvio, uma vez que eu digo que o conteúdo fracionado vem do conteúdo pilar. Mas existem elementos na criação do conteúdo pilar que fazem com que ele seja divisível, que fazem com que seja possível fracionar em novos formatos de conteúdo. E caso um conteúdo pilar não tenha isso, ou não seja muito fácil de fazer isso, ele é um pilar fraco de conteúdo. Por quê? Ele é longo, ele traz autoridade, ele leva a transformação, mas eu não consigo dividir ele. Ou é difícil fazer essa divisão, como eu já passei por isso. Então, é um conteúdo interessante, mas não é um conteúdo pilar, porque ele não pode virar conteúdo fracionado e não cabe na nossa metodologia. Então, por isso que a gente tem esses 4 pontos. Então, eu preciso pensar num conteúdo para o meu expert produzir. Que tipo de conteúdo eu vou pensar para consumir o tempo do meu expert? O conteúdo pilar é sobre isso. O pilar de conteúdo, ele depende do consumo de tempo do expert. Tá? Ele depende de que o expert coloque na mesa o tempo dele. Então, para eu conseguir, com base na metodologia que a gente trabalha, que a gente espalha para as pessoas, para eu conseguir fazer o máximo de aproveitamento do tempo do meu expert, eu preciso ter esses 4 critérios. O conteúdo precisa ser denso para a plataforma em que ele está, ele precisa trazer autoridade para o expert, mas ele também precisa levar transformação para quem está consumindo e ele precisa ser fracionável. Você consegue um conteúdo que cumpra esses 4 pontos, esses 4 fundamentos, você tem um bom conteúdo pilar que valoriza o tempo do teu expert e que pode dar continuidade para a estrutura, para o método de produção de conteúdo que a gente trabalha. Beleza, Rafa. E então, agora que a gente sabe o que é o conteúdo pilar, quais são os formatos que esse conteúdo pode ser feito? Cara, sempre é bom procurar um formato que vai cumprir esses 4 fundamentos de uma forma mais eficaz e principalmente o 4. Por isso que eu falei que ele é tão importante. Então, para você pensar num conteúdo pilar, e principalmente para definir o formato que ele vai ser criado, é importante você botar os formatos na mesa, digamos assim, e identificar. Esse formato, ele é divisível? Ele é fracionável? Dá para fatiar ele em diversos formatos? E assim, a resposta óbvia e direta para isso que a gente está falando é um conteúdo em vídeo. Primeiro ponto. Por quê? Porque um conteúdo em vídeo ele pode virar 4 formatos. Ele pode permanecer um vídeo, certo? Eu tenho um vídeo, eu corto um pedaço do vídeo, continua sendo um vídeo. Ele pode vir a ser uma imagem. Eu tenho um vídeo, eu pego um frame daquele vídeo, um print daquele vídeo, e eu tenho uma imagem. Certo? Ele pode vir a ser um texto. Eu tenho um vídeo, aquele vídeo foi falado coisas naquele vídeo, eu posso transcrever isso, ou eu posso pegar o roteiro que deu base para a criação desse vídeo e utilizar isso como um texto. Ou eu posso fazer as duas coisas. Eu tenho 2 textos diferentes. Certo? E ele também pode virar um áudio. Eu tenho um vídeo, se eu tiro a imagem, eu fico só com áudio. Então, existem 4 tipos de conteúdo que você pode produzir: vídeo, áudio, texto e imagem. Só que se você faz o vídeo, você consegue automaticamente produzir os outros 3. Qual tipo de vídeo eu recomendo que você faça? Um vídeo que seja denso para o canal específico. Então, se você está fazendo um vídeo no Instagram, o que é um vídeo denso? É uma live de 30, 40 minutos? Ou é uma sequência de stories de 5 minutos? Um vídeo. Ponto. E que ele seja fracionável. Ou seja, qual é a grande sacada para o conteúdo ser fracionável? As ideias, elas precisam estar muito bem marcadas. Então, qual é o segredo por trás disso? É a gente ter ideias a serem faladas naquele conteúdo bem marcadas. Perguntas específicas. Quais são as perguntas que eu quero responder nesse conteúdo? Por quê? Porque se eu simplesmente vou falando e falando e falando e falando sem ter essa marcação, as ideias abrem, eu estou desenvolvendo um raciocínio, mas antes de eu fechar esse raciocínio, vem outra ideia. E aí eu coloco ela ali dentro. E aí eu ainda estou na primeira ideia, mas eu abri um loop para a segunda ideia e antes de eu fechar esse raciocínio, vem uma terceira ideia. Porque é normal, quando você está explicando alguma coisa, vão surgindo coisas na sua cabeça. Você está pensando sobre aquele assunto. Quanto mais você pensa sobre um assunto, mais aquele assunto vem na sua cabeça. Então,
É normal que isso aconteça. Para que isso não aconteça, é importante você travar essas ideias em pequenos blocos. É por isso que um conteúdo com pautas, com uma pauta em tópicos, é interessante. Quais são os tópicos que eu quero abordar? Em perguntas, quais são as perguntas que eu quero responder? Limitar o seguinte, o que eu quero que a pessoa saia daqui sabendo fazer? Se com base nisso, no final do meu conteúdo, a pessoa não souber fazer isso, eu fracassei no meu conteúdo pilar. Eu fracassei no meu conteúdo pilar em vídeo. Tá? E aí, a gente começa a enxergar um pouco quais são os tipos de conteúdo que pode ser feitos, cara. Podcast é um formato de conteúdo incrível, porque tem um bate-bola, tem um laicar, então a gente consegue pautar isso. E assim, as pessoas acham que a gente tá aqui porque a gente, sei lá, ama podcast. Eu amo podcast. Mas não é só por isso que a gente faz esse formato. É porque até para quem vai editar esse material, a hora que o Pedro fala é uma hora que a pessoa sabe que Sim. tem uma pausa de uma ideia. Ou você vai me fazer concluir a ideia que eu estava tendo, ou você vai me levar para uma nova ideia. Então, olha como o conteúdo é pensado para que isso aconteça. Olha como o conteúdo é pensado para que a edição funcione melhor. Sabe? A gente até pode entrar nessa questão da edição, que a timeline desse vídeo dá para ver quando é o áudio do Pedro e quando é o áudio do Rafael. Então eu sei. E normalmente o meu áudio vai ser mais longo, o meu período de fala é mais longo. Então eu consigo ver onde são os intervalos da minha fala. E aí eu já tenho ali, cara, eu preciso trabalhar dentro desse intervalo entre uma pergunta e outra. E aqui tem que ter algumas ideias. 1, 2, 3. Entende? Mas é por isso que esse é o formato. E eu dei o exemplo do podcast, mas pode ser outro formato. Pode ser uma aula. Uma aula tem uma sequência lógica. Para uma pessoa conseguir fazer uma equação matemática, ela precisa aprender a somar, depois ela precisa subtrair, depois ela precisa aprender a multiplicar, nada mais é do que uma sequência de somas, depois ela precisa aprender a dividir, que nada mais é do que uma sequência de subtrações. Entendeu? E aí, depois ela vai para outras. Então, se eu faço uma aula, a aula tem uma sequência lógica. E aí isso também ajuda bastante. Tem vários vídeos de perguntas e respostas, live. Eu gosto muito de fazer live no Instagram porque, querendo ou não, a audiência também te dá um ritmo legal. Enfim, dei alguns exemplos aqui. Tem algum desses formatos que você acredita ser mais fácil de implementar com especialistas que não têm familiaridade com a câmera? Ou, na verdade, a gente prefere evitar esses especialistas e já prestar esse serviço para especialistas que já têm essa familiaridade com a câmera? Não, cara, eu acho que a parada da familiaridade com câmera é um ponto positivo. Mas assim, ninguém nasce sendo William Bonner. Só o William Bonner nasceu sendo William Bonner. E ainda assim, ele não nasceu sendo o William Bonner que a gente conhece. Ele construiu essa carreira. Então, a familiaridade com a câmera ajuda. Mas sim, existem técnicas para quem não tem essa habilidade. Uma delas é fazer com que a câmera seja um elemento externo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou gravando de frente para a câmera, quando eu estou falando com a câmera, é difícil eu materializar aquela câmera como sendo uma pessoa. Por mais que a gente fale assim, fala como se você estivesse falando com seus alunos. Não dá, brother. Não dá, não funciona desse jeito. É por isso que a gente brinca no audiovisual que tem o poder do REC. Você aperta REC, a pessoa trava. Por quê? Porque eu tô fazendo um monte de perguntas pra você, você tá me respondendo tudinho. Na hora que eu aperto REC pra te gravar, você trava. Por quê? Porque você não tá mais falando comigo. Tá falando com um ser que você não é habituado a falar. Entende? Que são várias camadas. É uma câmera que não falha e você é falho. Então você fala, mano, é incômodo pra caramba. Eu sei disso. Trabalho com audiovisual há quase 10 anos, eu sei que é horrível tentar pra frente da câmera e falar. Então tem algumas formas de lidar. Ou você desenvolve essa habilidade com a pessoa, tem como, mas eu gosto de fazer com que a câmera seja um elemento externo. Então, ou eu coloco uma audiência efetivamente do outro lado, isso é uma parada da hora, tá a câmera ali.
Não tem ninguém assistindo a gente no momento da gravação. Se eu viro pra câmera e falo, é incômodo. Agora, se eu tô transmitindo isso pra um grupo de pessoas e se eu tenho feedback dessas pessoas, eu olho pra câmera e eu sei que eu tô falando com o chat. Então dá uma aliviada. No Instagram, isso é instantâneo. Eu tô aqui olhando e aqui embaixo tá o chat na minha tela. Então eu sei que se eu fizer uma piada, com 5 segundinhos de delay, vai vir um kkkk. Então esse feedback é importante. Essa é uma forma de colocar a câmera como elemento externo. Entre eu e o chat tem a câmera, só, ponto, acabou. Outra forma é isso que a gente faz, é uma conversa. Pode ser a câmera entre eu e você, mas eu consumo com você, como a gente já produziu conteúdo assim. Pode ser desse jeito. As câmeras estão aqui só para documentar isso, entendeu? Tem um formato que eu adoro, mas que não é tão fácil de produzir, que é você ter uma pessoa te acompanhando para documentar a tua rotina. Olha, imagina, tenta associar só no, sei lá, alguns dias atrás, quando a gente teve uma sequência de reuniões, o tanto de coisa que eu entreguei que poderia ser um conteúdo foda se alguém assistisse. E se tivesse alguém documentando isso. Tanto é que a gente sempre fala, puta, devia ter gravado isso. Não é tão simples assim. Mas é um jeito de fazer. Você tem um videomaker que te acompanhe e que, com o passar do tempo, com a frequência disso, vai falar, isso fica mais natural, saca? Você não fica tão... Sabe, você fala com a câmera e fica meio assim, tipo... Será que tá filmando direitinho ali? Esquece. Você esquece a câmera. É igual microfone. Eu faço isso com microfone. Sabe microfone lapela, aquele microfone que prende na roupa? Sim. Quando eu vou gravar com alguém que não é habituado com o lapela, a primeira coisa que eu faço é colocar o lapela na pessoa. Aí ela vai, aí ela vai ficar puxando assim. Aí daqui a pouco ela toma água, daqui a pouco ela esquece. Eu já tive cliente que foi embora com lapela. Eu já tive cliente que foi embora com o meu lapela. Por isso, porque esquece que tá com ele. Então, é meio que o segredo para você gravar com quem não tá habituado é você fazer a pessoa fazer o que ela tá habituada. E a câmera ser um elemento o mais que passe mais despercebido possível, sabe? É diferente de eu chegar aqui e gravar você assim, vai, pode falar. Vai, vamos gravar, sabe? Tipo, é completamente incômodo, velho. É incômodo, eu sei, isso é um celular, é pequeno. Tem um trambolho gigantesco ali. Tem 3 quilos de câmera. Pra mim, que sou do audiovisual, essa câmera é pequena. Essa é a menor câmera que existe. Desse formato, sabe? E ainda assim, segura, olha o peso, sabe? Esse captcha tem uns 1 quilo quase. Compara com o celular. Entendeu? Totalmente diferente. Agora, qual é o problema? É eu achar que pra uma pessoa enfiar isso na cara dela e fazer bem assim, ela vai ficar confortável. E essa lente é pequena. Você tem lentes maiores. E hoje em dia, isso aqui não é material de luxo para quem produz conteúdo, é uma câmera básica. Então, o grande segredo é você entender que a gravação ela é parte do processo, mas ela não pode ser a principal questão ali. Ela tem que ser um elemento que compõe a cena. Sabe? Quanto mais você conseguir fazer com que isso seja um elemento que compõe a cena, ótimo. Teve uma outra forma de fazer isso incrível. Palestra. Palestra é incrível, porque você tem audiência, você filma. É uma das melhores formas de se produzir conteúdo. Só que é difícil. Não dá pra fazer toda semana. Mas é uma forma incrível. Aula. Eu trabalhava para uma cliente que era contadora e ela dava aula em turmas de contabilidade, tipo assim, ela dava uma aula específica de um assunto específico e ela era convidada para dar aula em turmas de contabilidade. E eu ia com a câmera filmar. E toda vez eu filmava ela dando as aulas e fracionava esse conteúdo. Isso há 6 anos atrás. Sabe? Então, tipo, o que eu fazia? Qual era o ambiente em que ela entregava conteúdo foda? Dando essas aulas uma vez por mês. O que eu fazia? Documentava isso. E funcionava muito melhor do que se eu botasse ela de frente pra câmera pra gravar. Beleza. Então, Rafa, agora que a gente desmistificou essa dificuldade que tem de fazer o expert conversar com a câmera, tem um outro problema que você mencionou um pouquinho no início do podcast, que é a questão
de você ter as ideias, né? E aí, explica pra gente um pouquinho melhor o que são essas ideias e como que a gente, como profissional de bastidor, pode ajudar o nosso cliente a ter mais clareza para não ficar abrindo parênteses e nunca fechando essas ideias. Cara, o que é essa ideia, tá? Entende o seguinte, o conteúdo, ele tem o tamanho que você dá pra ele. Então, a gente faz podcasts de 40 minutos, 1 hora, às vezes passa um pouco disso. E no final desse episódio, a pessoa sai de lá com algo na mente. E com o tempo, é como se fosse uma pedra que sai rolando lá do precipício abaixo. E com o tempo, essa pedra vai ficando mais redonda. Ela vai perdendo arestas. O conteúdo ele é meio que isso. Um conteúdo denso como um podcast, a pessoa consome e tem um monte de coisa, tem um monte de aresta, tem um monte de detalhezinho que eu falo. Daqui 6 meses, alguém que ouvir esse episódio não vai lembrar desses detalhezinhos. Vai lembrar do todo. É isso. Porque ele foi sendo polido, ele sentou lá no subconsciente dela e ele foi sendo polido. Mas esse conteúdo, esse podcast, ele tem uma ideia central. E, na verdade, ele tem a nossa vontade de colocar ali, mas ele tem a ideia da pessoa que consumiu. Às vezes a pessoa que está consumindo esse episódio, uma coisa que eu falei ficou na cabeça dela mais do que a essência do episódio todo. Então, essa é a ideia que a pessoa vai levar desse episódio para frente. Só que dentro de um conteúdo denso, existem várias pequenas ideias. Existem várias pequenas informações que bastam por si só. E isso é a ideia que você precisa procurar para fracionar o seu conteúdo. É uma informação que tem começo, meio e fim. É importante. Isso parece besta. Mas o que eu vejo de ideia que tem começo e meio e não tem fim. E pior, o que eu vejo de ideia que tem meio e fim, mas não tem começo, não está escrito quando eu vejo o conteúdo sendo fracionado. Por que que isso acontece? Porque quando eu estou explicando num conteúdo mais denso, tem ônus e bônus, né? Os bônus são que eu consigo replicar esse conteúdo sem gastar o tempo do meu expert. A gente já falou disso. Mas, como é um conteúdo mais denso, eu vou meio que atropelando as coisas. Às vezes é normal. Só que a gente não percebe isso numa conversa. Que tem coisas que ficaram inexplicadas. A gente começou a falar do negócio e foi para outro assunto e aquilo lá ficou para trás. Numa conversa isso é extremamente normal. Só que num material que a gente tá gravando, a gente consegue rever isso. E aí eu vou assistindo o material e vejo, cara, olha só, puta, agora ele começou um negócio da hora. Pera, mas ele não terminou. Ele começou a falar outra coisa. Tudo bem, daqui a pouco ele vai terminar. Termina o episódio e ele não terminou o raciocínio. Ficou pelo caminho. Isso acontece. E como que a gente faz para melhorar isso? Uma das formas é justamente você blocar as ideias que precisam ser faladas. Por exemplo, eu dei um exemplo mais cedo. É você criar uma sequência lógica do raciocínio. Então, qual é o primeiro passo que ele tem que falar no conteúdo dele? É esse aqui. Vamos pegar o exemplo da matemática. A soma. Enquanto ele não terminar de falar da soma, ele não vai falar de divisão. Não, brother, calma. A gente está na fase da soma ainda. Trazendo isso para o conteúdo, tem uma estrutura básica que eu gosto, que é o porquê, o que e como. Porquê, como e o que. Certo? Porquê, como e o que? Porquê, como e o que. Volta essa parte aqui. Trazendo isso para essa parada do conteúdo, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a estrutura do porquê, como e o que. Que é você pegar um tema, um assunto, sei lá, fotografia. E você explica os porquês daquele tema. Fotografia noturna. Por que que é interessante? Por que que paga-se bem? Fotografia de alimento. Por que que paga-se bem? Você explica o porquê. Depois que você explicar o porquê, você explica o como. E qual é a lógica de começar explicando o porquê? Porque se você não dá razão para a pessoa consumir o conteúdo, ela não vai dar valor para aquele conteúdo. Agora, se eu passo 5 minutos explicando, cara, eu tô gravando esse episódio só porque eu sei que muito fotógrafo tá frustrado e eu também sei que fotografia de comida é o que mais dá dinheiro. Olha só, e aí eu explico todos os porquês. Por que fotografia de comida mais dá dinheiro? Por causa disso, 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 disso. Por que é uma oportunidade legal? Por causa disso, disso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
Enquanto eu não terminar de explicar os porquês, eu não entro no como. Vou te mostrar como é que isso é feito de forma errada. Vou pegar esse exemplo da fotografia de comida. A pessoa tá lá explicando o porquê do episódio. Olha, nesse episódio eu vou te falar sobre fotografia de gastronomia. E por que eu vou falar sobre esse assunto? Porque fotografia de comida é uma das formas que você mais ganha dinheiro quando você está trabalhando como fotógrafo. Como, por exemplo, quando eu trabalhei para tal coisa, eu ganhei tanto. Enquanto que eu fazia outro tipo de trabalho antes e ganhava menos. E o que você precisa fazer para trabalhar com fotografia de comida? Porque assim, você precisa entender que é importante você ter organização no teu trabalho. Você tá vendo que eu tô pulando de porquê, como, o que, volto pro porquê, volto pro... Eu podia passar o podcast inteiro falando isso. Quando você consome o episódio inteiro, faz sentido. Porque a tua cabeça organiza as coisas. A tua cabeça pega e organiza as informações de uma forma lógica. Mas na edição não dá pra fazer isso de uma forma tão simples. Dá, às vezes dá. Mas às vezes simplesmente não fica bom. Então é importante a gente blocar as ideias. A gente separa, fatiar ela. Uma das formas de fazer isso é o que a gente faz aqui. Eu tenho uma pessoa que me direciona a responder a ideia do jeito que tem que ser. Outra forma é você escrever isso. Você fazer uma colinha. Você fazer um papelzinho desse com a sequência das coisas que tem que ser. E atrás, inclusive, tem o roteiro do outro episódio. Que é a mesma coisa. Tem uma sequência de 7 passos aqui. Entendeu? Eu poderia pegar essa sequência de 7 passos e fazer um conteúdo. Sem precisar de você. Porque eu sei qual é o primeiro passo. O primeiro passo é X. Tá, então eu não vou falar de Y antes de terminar de falar de X. E quando eu for para Y, eu não volto mais. Esse é o lance. Sabe? É você ir para frente para depois ter que voltar para explicar alguma coisa. E, cara, a clareza, ela vem da prática. Eu não consigo explicar de uma outra forma. Que a clareza, ela vem da prática. A clareza, ela vem de repetição e feedback. Por isso que é importante ter esse tete a tete entre a pessoa dos bastidores e a pessoa do palco. Você, enquanto profissional de bastidores, você precisa conseguir me devolver um feedback. E eu, enquanto palco, preciso conseguir te entregar um conteúdo um pouco melhor. E aí esse vai e volta, com o tempo, com a experiência, isso tende a te dar mais clareza. Mas assim, consumir o próprio conteúdo também. Se você tá no palco e tem uma pessoa que trabalha nos bastidores para você, consumir o conteúdo que você fez também, você vai perceber às vezes. Cara, podia ter explicado melhor esse ponto aqui, podia ter resumido isso aqui. E assim, com isso você tem melhores frações. Você tem conteúdos fracionados melhores, porque as ideias elas estão mais amarradas. Então, esse é o ponto. Não é falar pouco sobre uma ideia, mas é amarrar a ideia de ponta a ponta. Sabe? É evitar fugir muito da ideia central. Então, Rafa, assim que a gente melhorou essas ideias, consigo dar inclusive um outro feedback para a galera que está trabalhando como profissional de bastidor, como eu mesmo. Essa questão do feedback é muito importante, né? Não adianta nada a gente ficar só reclamando do expert e terceirizando como se não fosse nossa culpa. E eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade de evoluir junto com o expert e ajudar ele nesse processo. Então, como a gente está fazendo o fracionamento desse conteúdo, vamos chegar nesse assunto já já. A gente está fazendo o fracionamento, a gente acaba tendo que rever o material, às vezes mais de uma vez, inclusive, e a gente percebe detalhes que não são fáceis de você perceber na hora que a gente está gravando aqui, por exemplo, que surgem erros de gravação e tal. Então, assim, fica esse feedback para a galera que trabalha como profissional. Tome a liberdade de você mesmo dar esse feedback para o seu cliente, comece a observar, pega o trecho e mostra para ele, né? Corta e grava por cima, aqui você fez isso aqui, e você pode simplificar, mostra o problema, mas já traz uma solução também, isso é importante. Explica para ele como que ele pode melhorar esse processo, e eu tenho certeza que seu cliente, se você escolher um bom cliente, vai aceitar isso de uma forma muito boa, inclusive. E assim, só para complementar isso que você falou, além disso,
o teu trabalho passa a ter mais valor. Porque você tá focado na melhoria da entrega. Não é só tipo, o cara gravou, beleza. Eu vou editar aqui esse vídeo. Tô bom não, mas tá entregue. Não é isso. É focar na melhoria. E se você fizer isso, o teu trabalho também melhora. Sacou? Porque o próximo vídeo vai estar melhor. E aí, imagina o teu portfólio. Quando você for daqui 6 meses procurar um cliente melhor, procurar um próximo. Imagina o teu portfólio. Se o teu cliente só faz conteúdo cagado e você edita esse conteúdo desse jeito e tipo, e aí? Alguém vai olhar e falar, mano, esse cara só... O portfólio desse cara não é bom. Aí fala, mas é porque o cara não grava o vídeo direito. Foda-se. O que caga é o teu portfólio. Entendeu? Então, esse feedback não é só good guy. Não é só, tipo, bom moço. Eu vou fazer o cliente ter um conteúdo melhor porque ele vai ficar feliz comigo, vai me dar chocolate. Não, bro. É porque você também vai ter um trabalho melhor para apresentar os próximos clientes. Então, Rafa, agora que a gente já explicou sobre conteúdo pilar, vamos falar sobre conteúdo fracionado. O que é esse conteúdo fracionado, Rafa? Cara, ele nada mais é do que o próprio nome já diz, é bem intuitivo. Ele é uma fração do conteúdo pilar. Agora, ele pode simplesmente ser um pedaço. Imagina um Lego. Imagina sabe aquele brinquedo Lego? O pilar pode ser só uma peça daquela. Você desmonta uma sequência de peças, tira uma e aquilo é um conteúdo fracionado. Só que esse é um tipo de fracionamento de conteúdo. E esse é o mais comum. Durante um bom tempo na produção de conteúdo, era só isso que se fazia. Gravava-se um vídeo de meia hora, um vídeo raiz, que essa nomenclatura que era utilizada, e você fazia um pedaço desse vídeo e fazia o Nutella, o famoso vídeo nugget, o vídeo Nutella. Isso era exatamente essa lógica de quebrar o vídeo em partes menores e entregar uma parte dessa para a pessoa. Mas acho que esse é um tipo de conteúdo fracionado. E como o princípio do conteúdo, do método de produção de conteúdo que a gente trabalha é fazer o máximo possível, a gente precisou encontrar outros formatos que eram fracionáveis do mesmo vídeo sem depender do expert. Porque esse é o princípio. Qual é o máximo de frações que eu consigo fazer desse conteúdo sem depender do expert. Dependendo única e exclusivamente do meu conhecimento, da minha energia, de equipe, do que for, mas sem depender do expert. E aí, a parada do conteúdo fracionado é você dominar esse princípio que eu expliquei. Qual é o máximo de conteúdo que eu preciso fazer? Qual é o máximo de conteúdo que eu consigo fazer com esse pilar? Porque quando você fraciona nesse jeito que eu falei, nessa fração simples, de simplesmente quebrar em várias partes menores e entregar essas partes menores, você tem uma limitação. Se o vídeo tem meia hora, talvez se tiver bem feito, vai ter umas 10 ideias ali de 1 minuto. Show! Agora, você ficou limitado. A grande sacada é você pegar essas ideias e transformar em outras paradas. Usa aquele princípio que a gente falou mais cedo. Muda o formato. Em vez de você simplesmente quebrar um conteúdo pilar em partes menores e pegar esse mesmo vídeo, mesma coisa e postar corte, é isso que eu fico revoltado com o canal de corte. É que é um fracionamento pobre. No sentido de que o conteúdo podia ser mais bem aproveitado. E é isso que se faz na internet há muito tempo. Não é uma invenção. Não, é a mesma coisa que se faz na internet desde sempre. De produção de conteúdo. Você pega um pilar, quebra ele em partes menores e pronto. Agora, o fracionamento ele vem... a diferença disso é que a gente hoje faz mais formatos de conteúdo, faz outros tipos de... expande esse leque. E aí, como que se faz isso? Simplesmente mantém a ideia e muda o formato. Ou mantém o formato, muda a ideia. Ou mantém a ideia, muda o formato, muda o ritmo. Muda só a chamada para ação, muda só a headline, que é o título que aparece em cima. Sabe? Faz uma pequena mudança, muda completamente. Pega essa ideia e posta no Stories. É a mesma ideia. Essa ideia já foi entregue pelo expert. O nosso papel na curadoria de conteúdo, que é justamente o trabalho de fazer esse rolê de pilar e fracionado e várias outras coisas, é fazer com que essa ideia seja
multiplicada. E principalmente repetida. Que isso é uma parada que o conteúdo fracionado ele tem o poder. É você repetir a mesma ideia de 10, 20 formas diferentes. Sabe? Então o conteúdo fracionado é isso. Ele é um pedaço daquela ideia central num formato específico. Seja o mesmo formato, seja um formato diferente, seja um canal diferente. Se é um vídeo, eu pego o áudio e posto no podcast. Se é um vídeo, eu faço um texto. Entendeu? Eu faço um Reels. Agora, por exemplo, o Reels não é um conteúdo pilar. Ele tem potencial para ser um conteúdo fracionado. Isso quer dizer que eu não devo produzir conteúdo para o Reels? Não, eu posso produzir. Só vai estar fora dessa metodologia de pilar e fracionado. Entendeu? Então, o que eu gosto de me preocupar é que pelo menos 80% da minha produção de conteúdo esteja dentro dessa estrutura de pilar e fracionado. Por quê? Porque o dia que eu tiver tempo para fazer outros tipos, eu faço. O dia que eu não tiver, eu não fico refém. Eu vou ter conteúdo sendo feito porque um dia eu parei e gravei 4 horas de conteúdo. Tem que ser assim? Não, mas é uma forma. Sabe? Então acho que é importante as pessoas entenderem que o conteúdo fracionado não é simplesmente quebrar um conteúdo maior em partes menores. Isso para mim é uma estratégia pobre. No sentido de que tem muito mais conteúdo ali do que só isso. Saca? Então, se você faz só isso, você tá deixando na mesa oportunidades que poderiam ser mais bem aproveitadas na hora de pensar em conteúdo. Saquei. E, Rafa, uma dúvida que pode surgir pro pessoal é: esse conteúdo fracionado, por não ser feito pelo especialista, ele não pode perder qualidade? Ele não pode ficar um conteúdo ruim? Cara, pode. Pode. Eu ia dizer que não, mas acho que pode. Se for só um funcionamento simples, de você manter a essência e mudar o formato, é pouco provável que isso aconteça, porque ainda vai ser o expert que vai ter feito. Mas se você pega, por exemplo, uma ideia que ele falou num vídeo e faz um carrossel, pode ser que fique ruim. Pode ser que o curador de conteúdo não tenha essa habilidade. Qual é a questão? É acertar mais do que errar. Esse é o princípio. Se eu faço um vídeo por semana e esse vídeo fica ruim, eu tenho 100% de conteúdo ruim. Se eu faço 20 conteúdos por semana e 3 ficam ruins, você concorda que eu tenho mais conteúdo ruim do que no cenário anterior? Sim. Eu tinha só um, agora eu tenho 3. Só que ele faz parte de, tipo, 15%. Então eu tenho mais conteúdo ruim, mas ainda assim eu tenho mais conteúdo bom. Então é sobre acertar mais do que errar. Entendeu? E, olha que louco. Por que errar em conteúdo é tão bom? Por que fazer conteúdo ruim, ocasionalmente, não intencionalmente, é bom? Porque quem manda é a distribuição. E um conteúdo ruim, ele tende a não ter distribuição. Entendeu? Então, por exemplo, se você vê criador... Vou pegar um exemplo clássico de distribuição, é o TikTok. Se você vê criadores de conteúdo no TikTok, às vezes o cara tem 2 vídeos com... Um com 2 milhões, outro com 5 milhões. E normalmente você conhece o cara pelo vídeo de 5 milhões. Aí você vai entrar no perfil dele, a maioria dos vídeos dele tem 500 mil, 20 mil, 100 mil. Aí você vai ver o vídeo de 20 mil e você vai pensar, cara, não é tão bom quanto o vídeo de 5 milhões. E é exatamente por isso que o vídeo de 5 milhões tem 5 milhões. Ele fez um conteúdo ruim, mas não teve distribuição. Então, tipo, o importante é que a somatória seja positiva. E que, se isso acontecer, também não é tipo assim, foda-se, deixa lá, e tô nem aí, eu fiz 20 conteúdos e um ficou ruim. Não. É, cara, por que esse conteúdo não teve esse... E às vezes, o conteúdo ruim, ele pode inclusive ser bem distribuído, sabia? Eu vou explicar isso já. Mas é avaliar, cara, o que aconteceu? Qual foi o problema? Por que a gente tem que... O que a gente pode fazer para evitar isso acontecer de novo? Como é que a gente pode fazer para... O dia que eu for fazer o mesmo conteúdo que eu fiz anteriormente, por exemplo, eu peguei uma ideia de um podcast e fiz um carrossel. Peguei um cliente meu
que tem lá um podcast, eu peguei uma ideia de um podcast e fiz um carrossel. E esse carrossel ficou ruim. Ficou ruim, não tá falando o que o cliente falaria, tá diferente, não tem a mesma abordagem, não é o cliente falando. Tá, como é que eu posso, para quando eu tiver que fazer um carrossel de uma ideia de um podcast de novo, como é que eu posso melhorar isso? Agora, o principal problema não é quando acontece de um conteúdo ser ruim. É quando acontece de um conteúdo ruim ter distribuição. Pior do que um conteúdo ruim é um conteúdo ruim que todo mundo vê. E por que isso acontece? Porque esse conteúdo ele atrai o não cliente. Isso acontece quando o conteúdo atrai o não cliente. Pior do que não atrair o cliente é atrair o não cliente. O que é o não cliente? É a pessoa que é o completo oposto de para quem você quer vender. Por exemplo, o meu produto, eu sei que ele é muito bom para social media. Ele é muito bom para editores de vídeo. Ele é muito bom para designers. Quem que é o meu não cliente? Sei lá, servidor público. Nada contra servidor público, até tenho amigos que são. Mas ele é meu não cliente. Porque eu não acredito que esse cara vai comprar o meu curso e vai. Só se ele já tiver uma veia no empreendedorismo, mas provavelmente ele não vai comprar meu curso e fazer. Aí eu vou e faço um vídeo que não só não combina com o meu público, como atrai o meu não público. É muito pior. O que eu faço numa situação dessa? O que você acha que se faz numa situação dessa? Eu acredito que a gente tem que vir com a sequência de conteúdo para posicionar muito forte valores pessoais, né, crenças da tua marca como negócio, e também bater muito forte no problema que você resolve. Eu faria isso, pelo menos. Bater muito forte no problema que você resolve para essa galera que chegou por um vídeo, vamos dizer assim, ruim, perceber de forma rápida que aquilo ali não é o que ela estava buscando. Cara, é mais ou menos isso. Primeiro, dá pra você fingir que nada aconteceu. E com o tempo, o seu trabalho vai superar aquilo ali. Cara, você pode simplesmente, não, esse conteúdo não tem a ver com o que eu quero falar, apago. Como eu já apaguei vídeos meus com muita visualização, apago, porque não tem nada a ver com o que eu quero falar, e combinar um pouco com o que você falou, que é, provavelmente se você atrair um público pra perto, porque uma coisa é você ter visualização, outra coisa é você trazer a pessoa pra perto, pra ela se tornar um seguidor, pra ela se tornar um comentador, pra ela se tornar uma pessoa que interage com você. Se você fez um conteúdo que atraiu um público ruim pra perto, você precisa limpar essa base. E não tem nada melhor pra limpar a base do que você falar o que a não persona não quer ouvir. Se você atraiu uma não persona, fale sobre o que ela não quer ouvir. E ela vai embora. E a melhor coisa que pode acontecer pra você é se ela for embora. Esse é um dos riscos que acontece com o conteúdo fracionado. Mas, no final das contas, é um risco extremamente controlado que, sinceramente, eu vi acontecer comigo 2 vezes, que eu lembro de cabeça, e eu vi acontecer com clientes pouquíssimas vezes. E aqui entre nós, em geral, mais por displicência do cliente, de achar que domina a produção de conteúdo e fazer o jeito dele, do que fazer do que porque a gente fez um conteúdo fracionado que atraiu uma não persona, sabe? Normalmente isso acontece porque o cliente quer tá no hype. E a nossa metodologia de conteúdo, isso é importante, claro, não é para te colocar no hype, não é para colocar o cliente no hype, não é para fazer com que o cliente seja o mega influenciador do nicho dele. É para ter relevância ao longo do tempo, é para atrair as pessoas certas e é para vender para ela. Pronto, acabou. Eu prefiro atrair pouca gente e vender para elas do que atrair muita gente e não vender para ninguém. Entendeu? Então é sobre resultado. A metodologia de conteúdo que a gente trabalha é sobre resultado. Não é sobre estar no hype. E aí, se o cara quer estar no hype, show. Não é essa a metodologia que ele tem que aplicar. Rafael, então por que você aplica essa metodologia se não é essa metodologia? Porque essa metodologia dá resultado. Porque é o que eu sei fazer para dar resultado. É o que eu fiz para mim, é o que eu fiz para dezenas de clientes, é o que a gente faz para os nossos clientes. E é o que eu vejo pessoas que trabalham nos bastidores fazendo e dando resultado. Então, para a gente dar um resumão, o que seria exatamente vamos dizer assim, o processo que a pessoa tem que fazer da produção de conteúdo da empresa dela?
Cara, primeiro, se você tá nos bastidores de um expert, você precisa encontrar quais seriam os pilares de conteúdo que esse expert daria conta de fazer. Tem experts que vão além, sabe, tipo, se sacrificam mais para a produção de conteúdo. Tem experts que são mais limitados e, cara, não se sacrificam. Não é nem que não se sacrificam, é que é mais difícil mesmo para eles. Vai do seu feeling. O teu papel é tático, é estratégico, não é só. Você não é pago para executar só para estar na frente. Você não é pago só para estar atrás do computador apertando o botão. Você é pago para ajudar o teu expert a pensar e resolver problema. Então, a primeira coisa é identificar quais são os pilares de conteúdo que podem ser feitos e quais os assuntos que vão ser falados. A gente já tem um podcast falando só sobre isso, mas que perguntas que o teu expert costuma responder? Por que ele é reconhecido? Que conteúdo que ele pode fazer que cumpra aqueles 4 fatores? Que traga principalmente, que traga autoridade e que ajude alguém. Ele só pode trazer autoridade e ajudar alguém naquilo que ele domina. Então a gente já começa a limitar aí. E produzir esses conteúdos. A partir dessa produção vem o fracionamento. Encontre as boas ideias. E a partir dessas boas ideias, você vai definir quais são os tipos de conteúdo que podem ser produzidos. É um fracionamento simples? É uma derivação em outro formato? É uma reciclagem? Enfim, tem dezenas de outros formatos que podem ser produzidos, fracionados. E é isso. Um conteúdo pilar bom gera boas frações de conteúdo. Você fazer isso com consistência e com constância vira uma reação em cadeia. Você vira uma pilha de conteúdo que aí chega uma hora que você consegue, inclusive, jogar conteúdo fora, se não for bom o suficiente. E aí, lembra do que a gente falou da assertividade? Você passa a ser mais assertivo. Porque antes você falava, será que esse conteúdo é bom? Vou jogar ele no ar. Se for bom, eu vou saber. Se for ruim, eu vou saber. Agora, quando você tem volume, quando você tem um nível de produção que de 2 horas de produção por semana você faz 50 conteúdos, você consegue escolher os 20 melhores. E se você falar assim, será que esse conteúdo é bom? Não sei, tô na dúvida. Deixa pra lá, você tem outros 49 possíveis. Então, a ordem lógica é essa. Bons pilares geram bons conteúdos fracionados. Uma boa técnica de pensar em conteúdos pilares, com uma boa técnica em encontrar boas ideias ali, geram conteúdos pilares melhores e em mais quantidade. Então é por aí, assim. Temos aqui um ótimo episódio, então, pessoal. Para você que assistiu até agora, muito obrigado. Deixa seu like. Não se esquece de se inscrever e assinar. Assinar não, é seguir o perfil. Onde você estiver ouvindo esse episódio, vai ter uma opção de você nos acompanhar e receber os próximos, conferir os episódios anteriores também. E é isso. Se ficou alguma dúvida aí, eu sei que esse assunto ele é bem complexo, é um tipo de metodologia de produção de conteúdo que nem todo mundo está acostumado e talvez role ainda algumas dúvidas ou um certo ceticismo. Se você quer saber um pouco mais, quer perguntar alguma coisa, meu Instagram está sempre aberto, quase sempre tem caixinha de perguntas lá para você me mandar alguma dúvida. Me avisa se você veio desse episódio para eu poder saber e é isso. Falou, até mais. Valeu, até mais.